que é o fato que essas crianças nascerão sem alma. Vocês sabem que nós não temos vídeos aqui no canal nas quintas-feiras. Então, se eu estou aparecendo por aqui em uma quinta-feira, é porque o negócio tá realmente muito feio. Ontem, na quarta-feira, eu soltei um vídeo aqui no canal para vocês com as profecias da médium Baba Vanga para 2023. É muito interessante porque eu gravei esse vídeo no final do mês de novembro e eu tenho toda uma agenda que eu trabalho os vídeos do canal com um mês de antecedência. No exato mesmo dia que eu soltei o vídeo da médium Baba Vanga, nós fomos bombardeados nas redes sociais por essa notícia. Empresa cria útero artificial que irá fabricar 30 mil bebês por ano. Nesse vídeo aqui, se prepare, porque eu sou Carol Capel, a sua futurologista favorita, e eu vou te contar tudo sobre essa história, mas também vou te contar a verdade por trás dessa história toda. Eu vou te contar aqui nesse vídeo o que há por trás dessa fábrica de bebês. Meus queridos amigos, o futuro chegou. Mas não aquele futuro lindo que nós víamos nos filmes com carros voadores e saúde plena para os humanos. Eu estou falando sim de um futuro distópico, muito parecido com aquele futuro muito bem elaborado e muito bem mostrado para nós da série de ficção Black Mirror da Netflix. Primeiro, antes de eu te contar tudo sobre esse projeto bizarro da Ectolife, eu vou reproduzir aqui dentro desse vídeo o trechinho do vídeo de ontem, onde a profecia da médium Baba Vanga dizia que isso iria acontecer em 2023. Veja, a profecia de número 5 fala que a reprodução humana não será mais de maneira natural e que irão começar a desenvolver em 2023 uma maneira de reproduzir seres humanos em laboratório. Segundo ela, essa seria uma maneira bem antiética, claro, de manipular as características físicas dos bebês que irão nascer e que os líderes mundiais irão ter que definir quais serão os tipos de características permitidas e quais serão os tipos de características físicas não permitidas. Além disso, eles poderão também manipular as possíveis doenças que as crianças teriam, se teriam ou se não teriam. Eu achei isso completamente oposto a todas as teorias espirituais e reencarnacionistas que nós conhecemos. Mas também, para o lado da evolução humana, isso aí me parece bom pro lado Darwin da coisa. Tudo isso é muito estranho, mas segundo a profecia dela, depois que esse processo estiver funcionando, o nascimento de maneira natural seria proibido. Resta saber como que eles vão fazer isso. Talvez fornecer televisões para todo mundo. Se é que você me entende. Não posso falar que tem crianças assistindo. E aí então, há pouquíssimos dias antes do término do ano de 2022 e do começo do ano de 2023, uma empresa chamada Ectolife anunciou a primeira instalação de útero artificial do mundo. O conceito dessa instalação foi baseado em mais de 50 anos de pesquisas realizadas por pesquisadores do mundo todo. Primeiro, vamos entender como isso funciona na prática? E para entender como isso funciona na prática, eu peguei o vídeo propaganda da empresa e traduzi para o português. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora é como será esse laboratório. A propaganda diz que esse local será mantido completamente por energia renovável. A Ectolife permitirá que um casal infértil tenha um bebê. Com a Ectolife, bebês prematuros ou qualquer tipo de problema natural causado pela gestação será algo do passado. A ideia da empresa é ajudar os países que estão sofrendo com uma diminuição drástica da população, como por exemplo Japão, Bulgária e Coreia do Sul. O centro de bebês terá 75 laboratórios e cada um deles criará 400 bebês.
Em um único prédio, esse laboratório poderá gerar 30.000 bebês por ano. Cada cápsula foi desenhada para replicar as condições exatas de dentro do útero da mãe e permite que o seu bebê se desenvolva em um ambiente completamente livre de infecções. Cada cápsula possui medidores de sinais vitais do bebê. Todos esses dados são enviados diretamente para o seu telefone celular e você terá um aplicativo que você poderá monitorar tudo sobre o seu bebê. E você também receberá vídeos ao vivo do desenvolvimento do seu bebê. Ou seja, a mãe não vai mais sentir o desenvolvimento do bebê dentro da sua barriga. A mãe vai acompanhar todo o desenvolvimento do bebê através de um aplicativo. Os bebês poderão aprender línguas e até reconhecerem palavras ainda dentro do útero artificial, porque dentro dessa cápsula ficarão tocando músicas e palavras serão repetidas para que seu bebê escute enquanto é gerado. E você poderá escolher através desse aplicativo a playlist que o seu bebê escutará dentro do útero. Você consegue também cantar pelo aplicativo e a música será reproduzida em tempo real na cápsula do bebê. E através de um traje conectado com a internet, você poderá sentir toda vez que o bebê chutar dentro da cápsula. Você veste essa roupa, o bebê chutou na cápsula, você sente na roupa. Cada cápsula será conectada a 2 reatores biológicos, um com nutrientes e oxigênio que será distribuído para o seu bebê através de um cordão umbilical artificial, e graças à inteligência artificial, cada bebê irá receber os nutrientes de maneira customizada. E você vendo tudo isso, você já está achando bem bizarro, né? Mas não pense que acabou não, porque nós estamos apenas no começo. Eles irão fazer o uso de engenharia genética para modificar artificialmente as características físicas dos bebês. Exatamente como diz a profecia de Baba Vanga. São mais de 300 genes editáveis, ou seja, o que isso significa? Significa que no futuro o seu filho só vai ser feio, ou seja, só vai ter a tua cara se você quiser. Dá pra alterar a cor do olho, a cor do cabelo, essa aqui é a mais bizarra, a cor da pele, a força física e até manipular o QI, ou seja, a inteligência dessa criança. Então, além do bebê não ter a sua cara feia, ele também pode não ter a tua inteligência pífia. Então, se você é burro e você quer ter um filho inteligente, agora dá, porque ele não vai mais herdar a tua burrice. Também dá para fazer com que essa criança não herde as doenças genéticas da família. Então, essa criança também vai vir livre de karmas familiares. Mas, com certeza, o ponto alto, assim, da propaganda é que o melhor de tudo, isso eles vendem como sendo um benefício, é que a mãe não vai sentir todas as inconveniências e as dores do parto, o que é totalmente conveniente para as gerações do futuro. Afinal de contas, mulheres cansadas de sofrer optam por coisas melhores. Agora que você já sabe como funcionará essa tecnologia, eu vou colocar aqui alguns prós dessa tecnologia que eu consegui pensar. Mas aí, se você conseguiu pensar em mais algum pró que eu não tenha pensado, por favor, deixe aqui nos comentários também. Um dos prós que eu percebo são menos problemas relacionados ao nascimento da criança. Todo mundo sabe que existem diversas mulheres e diversos bebês que falecem durante o parto por alguma complicação. Nesse caso aqui, como não vai ter parto, essas complicações também não existirão. Os custos com todo o pré-natal e todos os exames também serão menores, mas vale lembrar que essa tecnologia vai ser extremamente cara e ela tem que ser extremamente cara porque ela serve a um propósito muito específico, que eu vou comentar com vocês mais pra frente no vídeo. Um outro pró que eu consegui pensar é que as mães não precisarão se ausentar de suas responsabilidades de trabalho
justamente por causa da gestação, porque em alguns casos, quando são gestação de risco ou até nos meses finais da gestação, algumas mães se afastam de suas tarefas e, por consequência, são menos rentáveis para as empresas do sistema. Bom, esses foram os prós que eu consegui pensar e realmente são pouquíssimos prós. Agora eu vou descer a lenha com vocês nos contras, então vocês se preparem. Eu não sei se você que está me assistindo sabe disso, mas eu estou terminando um mestrado em neurociência e comportamento. Eu vou me formar agora em abril de 2023. E por que isso é relevante? Porque existem imensas complicações para uma criança quando essa criança é privada de estar no útero de sua mãe. Nunca aconteceu até então, né? Mas nós sabemos da importância desse contato da criança com a mãe durante o período da gestação. E essa importância, ela é uma importância de saúde, mas ela é principalmente uma importância neurológica. Então, muitos dos traumas que nós temos até hoje, muitas das características importantes que nós temos até hoje, elas são oriundas, elas foram geradas dentro do útero. Muitos dos comportamentos que nós temos quando criança e quando adultos são comportamentos adquiridos dentro do útero. Esses traumas, esses comportamentos, essas características são fundamentais para que nós sejamos hoje aquilo que nós somos. Isso nos faz únicos. Então toda a nossa personalidade, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, os nossos gostos, os desgostos, a própria personalidade em si, né? Toda essa formação daquilo que nós somos como seres humanos, elas têm uma parte muito importante e elas são formadas de uma maneira muito sólida quando existe esse contato intrauterino do bebê com a mãe. Todos os sentimentos que a mãe tem antes e durante a gestação são passados pela corrente sanguínea através de hormônios e neurotransmissores para aquele bebê que está se formando. Então, quando um bebê é concebido e gerado de forma natural, ele recebe toda essa carga emocional, tá? E essa carga emocional, ela pode no futuro virar um monte de coisa, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas ela é de extrema importância. Então eu não estou falando de um comportamento específico ou comportamentos que são gerados, eu estou falando de uma personalidade que está sendo formada a partir desse contato. É aquilo que faz com que você seja quem você é. Inclusive a tua própria saúde, tá? Se a sua saúde é ruim hoje ou se ela é boa hoje, tudo isso aconteceu naquele primeiro momento ali da sua vida, quando você nem tinha noção da tua existência. Mas, por outro lado, quando você é gerado de forma artificial, esse contato ele não existe, esse contato ele é perdido. Por mais que você tenha um contato através de um aplicativo com a sua mãe, você não está recebendo aquilo que eu falei, hormônios, neurotransmissores, enfim, até nutrientes. E analisando todo esse cenário aqui que eu coloquei para vocês, eu só consigo imaginar uma única coisa quando o assunto é a reprodução de bebês em úteros artificiais. E é o fato que essas crianças nascerão sem alma. E eu não tô falando de uma alma religiosa, ou seja, de um fantasminha que se projeta de um plano espiritual e encarna num corpo físico quando alguém é gerado aqui na Terra. Não é esse tipo de alma que eu tô falando, não. Eu tô falando num contexto de alma mais no sentido da assinatura, ou seja, aquilo que faz com que você seja aquilo que você é, aquele ser único que você é. Segundo o criador da Ectolife, que é o Al-Ghali, o nascimento da criança nessa situação de útero artificial será ainda mais fácil, porque você só vai precisar apertar um botão na máquina, essa máquina vai esvaziar o líquido amniótico e a criança nasce então.
E nós sabemos, eu digo nós, a comunidade científica, a comunidade médica, sabe muito bem da necessidade de todo aquele processo que nós conhecemos como parto. Todo o processo do parto, bem como o processo da gestação, ele é muito importante para a saúde da criança. Existe toda uma lista imensa de benefícios para a saúde da criança e até para questões neurológicas relacionadas ao parto natural, por exemplo, sem cesárea. Eu vou dar só alguns exemplos aqui de alguns que eu sei de cabeça. O primeiro é que na hora da criança ser expelida pelo buraco, o buraco, como é menor que a criança, o pulmão da criança é comprimido, fazendo com que o líquido amniótico seja expelido, facilitando a respiração dessa criança. Mas existem outros benefícios, como benefícios para a flora intestinal e até benefícios neurológicos posteriores ao dia do nascimento. E por quê? Por que existem esses benefícios? Porque nós somos animais. Nós não somos máquinas ainda. Essa gestação artificial, ela me parece uma coisa extremamente fria e faz com que nós percamos aquilo que nos faz animais. Porque sim, nós somos animais e nós temos sangue correndo nas nossas veias. Nós não temos bits de informações ainda. E essa, gente, é uma tendência para o futuro da humanidade. Cada vez mais e mais os humanos vão se fundir, vão se unir à máquina em uma relação simbiótica, ou seja, vai chegar um ponto que nós não vamos mais conseguir distinguir o que é natural e o que é máquina. Tudo isso, obviamente, sem considerar a questão ética das mudanças das características físicas. São tantos problemas que eu vejo dentro dessa situação que eu ficaria uma semana e meia aqui falando. Isso para mim é ainda mais assustador, porque num futuro, e eu digo um futuro muito próximo, eu tô falando de 20, 30 anos, não existirão mais pessoas feias. Então tudo aquilo que é considerado feio pela sociedade ou mal visto será modificado geneticamente e as pessoas nascerão todas iguais. Mas, hoje em dia, embora tudo isso que eu esteja falando aqui seja muito difícil de ser engolido, saiba que em breve, aos poucos, tudo isso vai ser banalizado. E tudo isso que eu tô falando aqui não vai mais ser um absurdo. Muito em breve, e sim, anotem isso que eu estou falando, porque vai começar a acontecer em breve, as empresas de reprodução de humanos de maneira artificial, como por exemplo essa Ectolife, eles vão começar a contratar celebridades não apenas para fazerem propaganda, mas sim para que elas possam gerar os seus bebês dentro desses úteros artificiais. E essas celebridades, geralmente celebridades de Hollywood, pessoas de muita influência, elas vão nos convencer aos poucos a aceitar, a engolir essa ideia. Existe uma teoria sociológica que suporta essa minha afirmação e essa teoria se chama Janela de Overton. Eu não sei se eu já comentei essa teoria aqui com vocês, mas basicamente ela funciona assim. Existiam coisas no passado que eram inaceitáveis. Coisas essas, inclusive, que eu não posso nem mencionar aqui, porque hoje em dia elas são tão aceitas, mas tão aceitas, que se eu mencionar, eu estou indo contra, mas não apenas indo contra, eu estou sendo preconceituosa em todos os níveis. Mas vamos ter em mente apenas que são coisas que há 30, 40 anos atrás eram coisas bizarras, absurdas, que ninguém podia aceitar, que a sociedade não aceitava. E daí, então, essas celebridades de Hollywood foram sendo contratadas e aos poucos, mostrando que isso era uma coisa normal e que elas podiam super conviver com isso, elas foram passando essa noção para nós de que essas coisas não eram absurdas, mas sim eram coisas totalmente aceitáveis. E aos poucos o conceito vai mudando. Eu tenho vários exemplos para passar dessa situação aqui para vocês, mas tem alguns exemplos que são extremamente polêmicos, que vão fazer com que vocês fiquem chocados e até o meu vídeo pode ser tirado do ar. Então eu escolhi aqui o exemplo menos polêmico para poder colocar
dentro desse vídeo. Em um passado, não muito remoto assim, eu tô falando de 10 anos atrás, nós considerávamos absurdo a ingestão de proteína de insetos. Mas, hoje em dia, existe toda uma campanha feita com celebridades de Hollywood para a normalização do consumo da proteína de insetos. Teve o caso da Angelina Jolie, Zac Efron e até o Justin Timberlake fazendo isso. A ideia dessas propagandas é colocar na nossa cabeça que consumo de proteína de inseto é extremamente saudável, muito mais saudável do que qualquer outra proteína e principalmente que é proteico, que auxilia no ganho de massa e que essas celebridades são super gostosas porque elas comem esse tipo de coisa. Parece um absurdo, só que aos poucos, em doses homeopáticas, isso vem sendo apresentado para nós, para que o nosso consciente perceba que, se Jennifer Aniston come um escorpião no almoço, por que eu não posso comer também? Mas no fundo, isso é uma campanha de marketing muito bem elaborada por uma indústria que existe e que nós não temos conhecimento. Esse marketing todo está sendo feito para que no futuro, e eu digo muito em breve, 5, 10 anos, nós consigamos aceitar essa ideia da proteína de insetos, bem como hoje em dia nós aceitamos a ideia do veganismo. Bom, você já percebeu que o planeta está com 8 bilhões de habitantes, que é muita gente para pouca comida. É muita gente para pouca proteína. Então, essa é uma estratégia para que aos poucos os humanos passem a consumir proteína de inseto. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil você ter uma fazenda de grilo do que ter uma fazenda de vaca. É muito mais fácil, muito mais barato e muito mais sustentável, dizem eles. E é exatamente dentro desse mesmo conceito que o conceito dos úteros artificiais passará a funcionar. Hoje em dia, vocês não fazem ideia da quantidade de comportamentos que nós temos como sociedade que foram influenciados por celebridades. Como, por exemplo, você não faz ideia da quantidade de coisas que você faz hoje que foram influenciadas pelas Kardashians. Você pode, como é o meu caso, não utilizar maquiagem. Eu não utilizo, não gosto, mas eu tenho certeza absoluta que você percebeu que de 5 anos pra cá, tudo é contorno. Contorno de maquiagem. Antigamente, eu falo antigamente, sei lá, 6 anos atrás, não tinha nada disso. Mas hoje tudo é o contorno. E quem foi que instituiu esse contorno que nós temos hoje? Quem foi que instituiu o padrão de beleza que nós temos hoje? Foram as Kardashians. E eu tô colocando as Kardashians aqui como um exemplo apenas. Mas existem diversos exemplos que, se eu fosse considerar todos, nós estaríamos perdidos com esse vídeo. Não ia ser um vídeo, ia ser um webinário. Ou seja, nós teremos um futuro brilhante? Sim, maravilhoso o futuro. Porém, um futuro cada vez menos humano. Cada dia mais e mais nós iremos perder aquilo que realmente faz de nós humanos. E essa perda, esse buraco que vai ficar, ele vai ser preenchido por tecnologia e por inteligência artificial, transformando então o humano em uma fusão de uma parte orgânica com uma parte eletrônica, tecnológica e conectada à internet. Então, sabe aquela diferenciação, aquela pluralidade que nós temos? Como, por exemplo, o meu jeito não é igual ao seu, que não é igual ao jeito de uma pessoa que nasceu na África, ou igual ao jeito de uma pessoa que nasceu na Oceania. Nós somos seres plurais. Nós somos seres plurais por quê? Porque nós fomos gestados e gerados por pais diferentes. Nós fomos gerados e criados por famílias diferentes, com costumes diferentes. No futuro, essa pluralidade do ser humano, até nas características físicas, não vai existir mais. E esse assunto é um assunto que daria 200 horas de conteúdo. Por quê? Porque dá pra gente analisar a sociedade que a gente vive em todos os aspectos
dentro desse contexto dos úteros artificiais. Mas no momento é isso que eu escolhi para falar aqui para vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam de tudo isso e principalmente o que vocês acham que vai acontecer com a instituição dessa tecnologia. Comenta aqui embaixo o que você acha e não deixe de conferir o último vídeo da Baba Vanga, que fala exatamente sobre isso. Como é que essa mulher conseguiu prever há 100 anos atrás um negócio que de fato está acontecendo agora? E eu vejo vocês então amanhã, porque sim, temos vídeo amanhã e se eu não me engano são profecias de Nostradamus. Então fique ligado aí e até lá. Que pai!